Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Seja muito bem-vindo à nossa Escola Sede da Sabedoria e a mais uma aula dentro dessa temática de questões ligadas à bioética, biotecnologias e questões éticas ligadas à pesquisa relacionada à vida humana, avanços que têm ocorrido nessa área, né? Avanços, inclusive, bem desafiadores do ponto de vista ético. Como eu disse, desde dos primeiros ensinos sobre esses temas, a igreja ela tem o dever e o direito de se pronunciar sobre essas diversas matérias. É sobre isso que iremos mais uma vez aprofundar, dessa vez falando sobre a questão da pena de morte. Antes disso, então, vamos mais uma vez nos colocar na presença do Senhor e recorrendo também à intercessão da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nós agradecemos pelo dom da vida que nos destes, da existência que nos deste. Bendizemos pela graça de podermos estar nos dirigindo a Ti como filhos, crendo e esperando em Ti, no Teu amor sempre. Diante de nossa fragilidade, diante de nossa pequenez, mas ao mesmo tempo convictos de que somos muito valiosos para Ti. Te agradecemos, Pai, por nos ter dado Jesus em resgate por nós. Te agradecemos também pelo dom do Espírito Santo, derramado em nossos corações, esse Espírito que clama Abba, Pai. E te agradecemos também, Jesus, por nos ter dado Tua Mãe aos pés da cruz, para ser Mãe de toda a humanidade. A ela nós recorremos, nos confiando também como filhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, o tema da pena de morte é um tema que talvez, tanto quanto o aborto, ele desperta diversas discussões na sociedade inteira, né? A Igreja Católica, obviamente, se ocupa de uma temática como essa porque diz respeito ao ser humano. E é dever da Igreja, como eu disse agora há pouco, dever e direito da Igreja pôr-se também com o seu parecer a respeito desse tema, expressar, né, à luz da doutrina, à luz da Sagrada Escritura, da tradição, expressar qual que é a doutrina oficial da Igreja sobre uma temática como essa. Inicialmente, é importante dizer que o tema da pena de morte não só é de ampla discussão, como também a questão da sua aplicabilidade, segundo alguns autores, inclusive que pesquisei recentemente. Alguns dizem que a pena de morte ela tem diminuído em muitos países. Países onde se na sua legislação estava prevista, né, a pena de morte, alguns que suprimiram isso, por exemplo, do Código Penal do seu país e tudo mais. E isso tem acontecido em muitos países, inclusive da Europa, mas também de outros continentes, né? E isso é visto por muitos estudiosos como um avanço importante na sociedade. Isso demonstra, inclusive, a consciência que a sociedade vem tendo cada vez mais da dignidade do ser humano. Uma dignidade que, mesmo em se tratando de crimes hediondos, às vezes cometidos por pessoas, né, por indivíduos, como nós iremos ver no transcorrer do ensino, apesar de crimes praticados de maneira brutal, às vezes até crimes realmente abomináveis, mas existe, apesar daquele sujeito ser um criminoso e às vezes isso resultar numa certa ameaça para a sociedade, mas apesar de tudo isso, aquele mesmo indivíduo possui uma dignidade inalienável, que não insuprimível, que está para além de qualquer ação que ele possa ter, boa ou má. Eu vou esclarecer, inclusive à luz de um recente texto do magistério da Igreja sobre isso, né?
Então, muito provavelmente, o fato de alguns países estarem revendo isso em suas legislações, inclusive suprimindo isso, demonstra uma crescente consciência em muitos cristãos ou não, até às vezes até países ateus, mas que têm, em sua maioria ateu, né, mas que têm essa consciência de que, de fato, o ser humano possui uma dignidade muito grande e que não seria justo tirar a vida de um ser humano como uma maneira de reparar um crime que ele cometeu, né? Então, isso é visto com muita positividade e a gente torce para que, de fato, cada vez mais essa percepção e essa consciência ela se alargue e se globalize em outras nações também. Em que consiste a pena de morte? Falando em termos de conceitos, né? A pena de morte é uma sentença aplicada especialmente pelo poder judiciário, né? Pela legislação de um país, pela lei de um país, que consiste em retirar legalmente a vida a uma pessoa que cometeu, ou também, em alguns casos, é suspeita de ter cometido um crime que é considerado pelo Estado como suficientemente grave e justo de ser punido com a morte. Isso aqui seria o conceito formal, né, em que consiste a pena de morte. Então, veja que aqui a autoridade que inflige a pena de morte ao indivíduo é o Estado, não é uma pessoa particularmente, né? Mas é o Estado. É a autoridade que é a instituição, né, que tem essa autoridade de infligir isso. Obviamente que dentro da discussão, uns põem-se a favor, outros põem-se contra a pena de morte. Quem se põe contra a pena de morte, ou talvez vamos falar dos argumentos a favor, né? Uns dizem que tem crimes que são tão hediondos, tão graves, né, tão absurdos, que só a morte do indivíduo, do criminoso, resolveria, traria uma certa tranquilidade e segurança para a sociedade. Outros dizem que só a pena de morte tem um valor exemplativo bastante para coibir a brutalidade humana. Seria mais ou menos aquele raciocínio de que quando existe, no argumento de quem defende, né, a pena de morte, quando existe uma legislação que prevê pena de morte para determinados crimes, o sujeito, principalmente quem comete brutalidades, né? E ele, querendo ou não, ele pensaria duas vezes antes de cometer determinado crime por saber que a sua sentença, legalmente falando, seria aquela. Alguns dizem que isso, então, serviria para coibir esse nível de brutalidade humana, né? Alguns dizem que a pena de morte, portanto, bem alinhado a esse segundo argumento, serviria como intimidação para a pessoa, como reparação, ou seja, buscar a compensação do mal que se causou à sociedade, ou ainda como uma espécie de legítima defesa social da sociedade como um todo frente a algum criminoso, alguém que possa colocar ou apresentar ameaças à sociedade. Isso aqui seriam os argumentos pró, né, pena de morte. Quem argumenta contra essa medida diz que a pena de morte é inútil e que está comprovado que onde ela existe, a criminalidade deste gênero não diminui, né, segundo alguns sustentam. Aqui, obviamente, nós teríamos que pautar esse argumento, é provável que exista também alguma fonte sobre isso, né, sobre questões estatísticas, aonde nos países em que ainda a pena de morte é aplicada, se realmente em termos de criminalidade, se isso tem algum efeito realmente numérico positivo na sociedade. Alguns dizem que não. Outros, que ainda são contra a pena de morte, dizem que ela é imoral porque dá mau exemplo, matar um delinquente não é benefício para ninguém, ninguém repara danos eliminando uma vida, né, que seria o caso dessa medida, e é sempre possível em erro judicial irreparável. Aqui teríamos algumas
justificativas para se colocar contra essa medida, né? E outros dizem ainda que, de certa maneira, a igreja, de certo modo, partilha também dessa visão no seu magistério, diz que a pena de morte é desnecessária e que, para defender a sociedade, bastaria pôr o delinquente em reclusão, tanto tempo quanto for necessário para sua recuperação. E ainda, um pouco nessa mesma linha também do magistério, de que a pena de morte seria uma solução radical contrária à pessoa humana. Porque, apesar de tudo, como eu disse agora há pouco, feriria a dignidade do ser humano, né? E como eu disse há pouco, reitero, mesmo alguém que cometeu um crime brutal, né, mesmo uma pessoa má, ela possui uma dignidade, né, que não pode ser violada nem mesmo pelo fato dela ter cometido um determinado crime, né, ou qualquer coisa do tipo. Então, nós temos aqui os argumentos contra e a favor da pena de morte. A igreja, ela pautada especificamente nas Sagradas Escrituras, mas também na sua tradição, a igreja também ela foi amadurecendo sua compreensão acerca dessa questão. Se a gente pegar, por exemplo, as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que lá na Sagrada Escritura nós temos uma legislação que prevê pena de morte em alguns casos, né? Então, basta pensar, por exemplo, na questão da pena de morte por lapidação, por apedrejamento, em alguns casos, né? A pena de morte por crucifixão, que era anterior a Jesus, mas Jesus também pega esse tempo. Então, às vezes crimes relacionados a homicídio, crimes sexuais, questões, por exemplo, relacionadas a blasfêmias contra Deus, né? Contra o templo, contra a lei, coisas desse tipo. Existe uma legislação favorável a isso. Alguns comentadores dizem que quando chega no Novo Testamento não há nenhum argumento explícito que fundamente a pena de morte. É interessante, inclusive, e emblemático uma atitude de Jesus no Evangelho, em São João 8, quando ele, perante uma mulher que lhe é apresentada e que foi apanhada em adultério e que, segundo a lei de Moisés, dizem eles, deveria ser apedrejada, portanto, era uma pena de morte aplicada, Jesus ele se coloca entre a mulher e os apedrejadores para, de certa maneira, defendê-la. E aqui, nesse texto bíblico, aparece de maneira muito clara essa questão entre dignidade humana e a reparação, o ressarcimento da culpa. Ou seja, Jesus não respaldou o adultério daquela mulher, mas Jesus defendeu a dignidade daquela mulher. Apesar dela ter cometido aquele pecado, mas Jesus se pôs em defesa de sua dignidade. Isso aqui é um elemento importantíssimo. E, volto a dizer, segundo alguns comentadores, no Novo Testamento não há nenhum texto, muito menos do Evangelho, que dê fundamento à questão da pena de morte. Na tradição da igreja, especialmente nos padres, nos grandes teólogos, aí aqui a gente passa por Agostinho, a gente passa também por Tomás, que talvez sejam as grandes cabeças teológicas mais influentes da tradição da igreja até hoje, né? Agostinho e Tomás. Nós vamos encontrar, eles escrevem também sobre essas temáticas, Tomás na sua Suma, Agostinho numa obra conhecida como Cidade de Deus, eles se pronunciam sobre essas questões, eu não vou entrar aqui em detalhes, né? Mas eles, mesmo ali Santo Agostinho, ele já começa a intuir que, já ali por volta do século IV, né, Agostinho dessa época, ele já começa a intuir que a pena de morte deveria ser aplicada em última instância. Como realmente se esgotaram todas as possibilidades de penalizar alguém sem ser necessário suprimir-lhe a vida, depois de ter esgotado todas essas possibilidades, aí que seria o recurso à pena de morte.
Tomás também vai um pouco nessa linha, de Agostinho também, com algumas ressalvas e tudo mais. O certo é que, em tempos mais recentes, a Igreja ela se pronuncia também sobre a pena de morte, também comungando desse pensamento agostiniano, de que realmente a pena de morte deveria ser um recurso último, quando não houvesse mais outra possibilidade de corrigir o delinquente, o criminoso, se assim nós podemos dizer. E isso aparece inicialmente no Catecismo da Igreja Católica, especialmente no número 22 e 27. Nós vamos comentar já já esse número, porque ele foi recentemente reformulado pelo Papa Francisco, dentro do seu pontificado, já agora em 2018. Mas é importante a gente recorrer ao texto como ele estava, né, na última edição do Catecismo. O Catecismo, apesar de ter mantido a mesma edição, mas foi corrigido esse número a pedido do Papa. No número 2267 diz que o ensino tradicional da Igreja não exclui, depois de comprovadas cabalmente a identidade e a responsabilidade do culpado, o ensino tradicional da Igreja não exclui o recurso à pena de morte, se essa for a única via praticável para defender eficazmente a vida humana contra o agressor injusto. Então veja a ressalva. O ensino tradicional da Igreja não exclui o recurso à pena de morte, se essa for a única via praticável para defender eficazmente a vida humana contra o agressor injusto. E continua o mesmo número. Se os meios incruentos bastarem para defender as vidas humanas contra o agressor e para proteger a ordem pública e a segurança das pessoas, a autoridade se limitará a esses meios, sem precisar recorrer à pena de morte, porque correspondem melhor às condições concretas do bem comum e estão mais conformes à dignidade da pessoa humana. Então, segue aí o texto até então em vigor no Catecismo da Igreja Católica, se não me engano, o Catecismo foi publicado, salvo engano, ali em 1992, né? 92 ou 93, por ali. Então, até então, era esse o parecer, volto a dizer, bem na linha de Agostinho, bem na linha de Tomás, dizendo, não vamos excluir essa possibilidade, agora realmente, se for a única via possível. Então, tem aqui dá para perceber nas entrelinhas um certo desconforto da Igreja em admitir ainda essa possibilidade, né? Então, como eu disse, o catecismo ele é do início da década de 90. Depois de publicado o catecismo, inclusive, esse tema volta em reflexões posteriores. Há quem diga, inclusive, que o cardeal Ratzinger contribuiu muito também, o futuro Bento XVI, com um aprofundamento dessa discussão dentro da Igreja. O certo é que um pouco mais adiante, o catecismo da década de 90 ali 92, em 95, portanto bem próximo ali, João Paulo II publica uma encíclica chamada O Evangelho da Vida. E ele já dá um passo do ponto de vista do magistério oficial, né? Porque até então, volto a dizer, a coisa ela passa a ser discutida, Ratzinger também contribuiu muito com isso, mas a nível de discussão, a nível da teologia moral, da reflexão teológica acerca da temática. Mas aí João Paulo II, em 95, quando ele publica a Evangelium Vitae, o Evangelho da Vida, que trata sobre essas questões relacionadas a ameaças à vida humana, ele diz que ainda quando ele está ainda na primeira parte da encíclica, onde ele não entrou diretamente no tema da pena de morte, mas ele já diz o seguinte, isso está no número 27 da encíclica, se for essa edição das Paulinas, na página 56. Ele diz, entre os sinais de esperança, há que incluir ainda o crescimento
em muitos estratos da opinião pública de uma nova sensibilidade cada vez mais contrária à guerra, como instrumento de solução de conflitos entre os povos e sempre mais inclinada à busca de instrumentos eficazes, etc, etc. Dentro desse mesmo número, ele fala, além da guerra, ele fala exatamente de movimentos e iniciativas de sensibilização social a favor da vida. Inclusive de uma consciência de poder resolver esses impasses relacionados às ofensas à vida humana, sem para isso recorrer à violência, né? Então ele fala dessa sensibilização, ele fala da questão da guerra e em seguida ele fala da pena de morte, ele diz, no mesmo número. No mesmo horizonte se coloca igualmente a aversão cada vez mais difusa na opinião pública à pena de morte, mesmo vista só como instrumento de legítima defesa social. Tendo em consideração por que isso estava sendo difundido, essa aversão cada vez mais à pena de morte. Ele diz, tendo em consideração as possibilidades que uma sociedade moderna dispõe para reprimir eficazmente o crime, de forma que, enquanto torna inofensivo aquele que o cometeu, não lhe tira definitivamente a possibilidade de se redimir. Aqui João Paulo II estava dizendo, volto a dizer, 3 anos ali depois da publicação do Catecismo, ele já estava dizendo que é um sinal de esperança o fato de estar se difundindo essa sensibilidade a respeito do valor da vida humana. E de que estava crescendo em muitos países, e se difundindo na opinião pública, uma certa aversão à pena de morte. Isso pelo fato de que a sociedade moderna, ela dispõe de melhores meios. Se a gente pensar, por exemplo, a Idade Média, na época de Tomás de Aquino, o sistema prisional, o sistema penitenciário, as possibilidades que se tinha naquela época eram bem diferentes das que se tem hoje, né? Então, a sociedade também dispõe de recursos, de possibilidades melhores para reprimir eficazmente um crime ou um criminoso, sem para isso suprimir-lhe definitivamente a vida. Então, ele já via como um sinal de esperança essa conscientização e essa possibilidade de se rever, inclusive, a legislação em vistas de uma alteração nesse ponto. Ele diz que no número 56, ele diz, claro está que para bem conseguir todos estes fins, a medida e a qualidade da pena hão de ser atentamente ponderadas e decididas, não se devendo chegar à medida extrema da execução do réu, senão em casos de absoluta necessidade, ou seja, quando a defesa da sociedade não fosse possível de outro modo. Isso aqui ele reafirma o que está dito no Catecismo, mas em seguida ele reitera o que ele falou lá no número 27, agora no número 56 da mesma encíclica. Ele diz, mas hoje, graças à organização cada vez mais adequada da instituição penal, esses casos são já muito raros, se não mesmo praticamente inexistentes. Então, isso aqui é o Papa afirmando que provavelmente esses casos onde não é possível corrigir o agressor senão pela pena de morte, esses casos são muito raros, né? É possível, sim, defender a sociedade, levar uma pessoa, um criminoso, a se redimir, a se ressarcir, digamos assim, do seu dano e do dano causado à sociedade, mediante outros meios que não sejam necessariamente a pena de morte. Então ele reafirma isso. Mas aí, talvez com um certo receio de ir contra o que está dito no Catecismo da Igreja Católica, ele diz, em todo caso, porque o Catecismo também foi aprovado pelo Papa João Paulo II, né, a edição que nós temos atualmente.
Em todo caso, diz João Paulo, permanece válido o princípio indicado pelo novo catecismo da Igreja Católica. Abre aspas. Na medida em que outros processos, que não a pena de morte e as operações militares, bastarem para defender as vidas contra o agressor e para proteger a paz pública, tais processos não sangrentos devem ser preferidos por serem proporcionados e mais conformes com o fim em vista e a dignidade humana. Então, ele dá esse passo de reflexão e de aprofundamento, né? Embora dizendo que permanece válido o que está colocado no Catecismo da Igreja Católica. Por que eu estou fazendo essas ênfases nesses aspectos? Porque o Catecismo ele é aprovado em 92, na década de 92, na década de 90, melhor dizendo, no início, né? No mesmo período bem avizinhado, João Paulo II publica essa encíclica fazendo essas ressalvas. Associada a isso, existe uma reflexão, segundo alguns autores, já colocada pelo cardeal Ratzinger. Isso vai fazendo o quê? Vai preparando uma reflexão que será consumada, amadurecida, chegará à sua maturidade, exatamente no pontificado do Papa Francisco. É muito importante a gente entender esses processos para a gente não achar que quando acontece uma mudança como essa, como o Papa Francisco fez, simplesmente foi uma coisa que deu na teia, que deu na cabeça dele e ele, de maneira impulsiva, resolveu proceder a uma mudança como essa. Não é assim. Na vida da igreja, as coisas não funcionam assim. As coisas elas vão passando por um processo de maturação e muitas desses processos, muitas dessas reflexões não chegam ao nosso conhecimento de maneira concreta, visível, real, né? Ou às vezes quando é veiculado pela mídia, muitas vezes, sobretudo pela mídia secular, às vezes é distorcida ou reduzida aquilo, mas as coisas passam por um processo. De modo que em 2018, o Papa Francisco, então, ele ordena que, com a sua autoridade de pontífice, ele ordena que seja alterado o número 2267. Portanto, quem tem uma edição do Catecismo como essa que eu tenho, e precisamos nos atentar de que esse número 2267 não está mais como foi colocado aqui nessa edição, né? Foi alterado. Já foi publicado no Brasil uma nova edição do Catecismo com a alteração, né? Veja só, eu li para você os 2 parágrafos do número 2267. Provavelmente na nova redação nós temos 3 parágrafos desse mesmo número e ficou assim. Durante muito tempo, considerou-se o recurso à pena de morte por parte da autoridade legítima, depois de um processo regular, como uma resposta adequada à gravidade de alguns delitos e um meio aceitável, ainda que extremo, para a tutela do bem comum. Hoje vai se tornando cada vez mais viva a consciência de que a dignidade da pessoa não se perde, mesmo depois de ter cometido crimes gravíssimos. Aí aqui eu dou uma pausa na nova redação desse número, 2267 do Catecismo, para remeter você, que me assiste agora, a um recente documento do Dicastério para a Doutrina da Fé, Dignitas Infinita, Dignidade Infinita. Esse é um documento que, para a gente entender o que está afirmado aqui nessa nova redação do número, muito provavelmente a gente precisa entender também algumas partes desse texto. Mas eu remeto você especialmente para os números 7 a 9 desse texto, porque ali, nesses números, existe uma distinção a respeito de 4 dimensões da dignidade humana. Porque alguém pode perguntar como que alguém que cometeu um crime hediondo ainda permanece com dignidade humana, né? E esse texto recente do Magistério, do Dicastério para a Doutrina da Fé, diz que existem 4 tipos de dignidade: a dignidade ontológica, a moral,
a social e, enfim, a dignidade existencial. Lá está explicado bem direitinho em que consiste esses 4 tipos. Não vou entrar aqui por conta do tempo. Mas só pegando para você entender, dignidade ontológica e moral, só para esclarecer essa questão da pena de morte. Existe uma dignidade ontológica que pertence ao ser da pessoa. Ela possui uma dignidade independentemente de quem ela seja, do que ela faz. O segundo aspecto, dignidade moral. Aqui sim, uma pessoa ela pode perder sua dignidade moral quando, por exemplo, ela pratica um crime, quando ela mata alguém, por exemplo, quando ela estupra alguém. Isso aqui é uma maneira de perder sua dignidade moral a partir dos seus atos. Mas, embora ela perdendo a dignidade moral, ela não perdeu a dignidade ontológica, dá para entender? E é, sobretudo, em cima ou fundamentada nesse conceito de dignidade ontológica que o catecismo, na reformulação desse número, pode afirmar que a dignidade da pessoa não se perde mesmo depois de ter cometido crimes gravíssimos. Só para você entender o porquê essa afirmação, né, está bem alinhada com esse recente texto do Magistério. Então, eu recomendo os números 7 a 9 da Dignitas Infinita. Esse texto está disponível aí no site da Santa Sé, para você entender esses 4 tipos de dignidade. Isso é muito importante. Continuando a redação, a nova redação do número 2267. Além disso, difundiu-se uma nova compreensão do sentido das sanções penais por parte do Estado. Por fim, foram desenvolvidos sistemas de detenção mais eficazes, que garantem a indispensável defesa dos cidadãos, sem, ao mesmo tempo, tirar definitivamente ao réu a possibilidade de se redimir. Por isso, para terminar, a Igreja ensina, à luz do Evangelho, que a pena de morte é inadmissível. Veja que aqui já não é mais o ensinamento tradicional da Igreja, não exclui o recurso à pena de morte. Agora já é de maneira muito categórica. A Igreja ensina à luz do Evangelho que a pena de morte é inadmissível porque atenta contra a inviolabilidade e dignidade da pessoa. E empenha-se com determinação a Igreja a favor da sua abolição em todo o mundo. Então, isso aqui são 3 parágrafos novos que de uma reformulação do número 2267 do Catecismo da Igreja Católica a respeito da pena de morte. Mas eu fiz questão de mostrar que até chegar a isso, né, até o Papa dizer, né, e ordenar a alteração, que se passe a adotar essa nova redação, volto a dizer, isso não foi uma ideia do Papa Francisco. Isso era uma discussão já desde o pontificado do Papa João Paulo II acerca dessa matéria, desde a década de 90. Né? Então, veja, o Papa escreveu a Evangelho Vitae, como eu disse, em 95. Nós estamos no ano de 2024. Então, quase 20 anos depois, né, é que a gente, então, um pouquinho antes, né, porque foi em 2018 essa aprovação, mas para dizer que foram anos a fio de discussão e de reflexão, né, acerca dessa questão. Uma das coisas, inclusive, né, quando o catecismo, na nova redação desse número, diz que hoje, inclusive, nós dispomos de recursos eficazes que protegeriam a sociedade de pessoas, né, que podem ser ameaça para ela. Uma das coisas, inclusive, que a Igreja, de certa maneira, ela respalda é a questão da prisão perpétua. A Igreja não é de todo contra a prisão perpétua. Mas a Igreja se coloca contra completamente a pena de morte. A prisão perpétua, se realmente se verifica que aquela pessoa que cometeu o crime, por mais anos que passem no sistema prisional, ela não conseguiu se retratar, se recuperar, se redimir e colocá-la de novo em confronto com a sociedade poderia resultar em novos riscos, novas ameaças para a sociedade, é possível, então, que se opte pela prisão perpétua, né?
de modo que a pessoa passaria realmente o restante de anos de sua vida preso. Embora isso seja também uma questão que, dependendo do tipo de sistema prisional, dependendo do tipo do que é realizado, né? Que tipo de política é feita, é concretizada para levar uma pessoa dessa à retratação, é claro que a gente precisa estar atento também à questão da dignidade da pessoa. Por exemplo, a igreja não é a favor da tortura, né, dentro dos sistemas prisionais, né? Mas se percebe que seria uma maneira de proteger a sociedade, conferindo uma prisão perpétua a um criminoso, segundo a doutrina cristã, isso seria um meio lícito de fazer, né? Então, aqui seria também um meio, digamos assim, um plano B, usando uma linguagem bem rasteira, né? Um plano B para a questão de não ter que recorrer ao recurso da pena de morte, que seria eliminar radicalmente e definitivamente a vida de uma pessoa, mesmo que ela tenha cometido grandes crimes, mesmo que tenha sido um serial killer da vida, né? Mas a dignidade ontológica dessa pessoa permanece. E é por conta disso que a igreja também se pronuncia mais recentemente, abolindo completamente a questão deste recurso, né? E como bem disse o texto da nova redação, a igreja ela torce para que realmente a pena de morte seja abolida em todo o mundo. Que nenhum país, né, entenda que esse realmente é o melhor meio para proteger a sociedade ou para levar um criminoso a se redimir de maneira adequada, né? Existem outros meios mais cabíveis, possíveis, tanto para respeitar a dignidade do criminoso, né, como também para conferir segurança e paz à sociedade que de repente foi ameaçada por aquela pessoa. Então, essa é um pouco da visão da igreja de maneira bem reduzida, em poucos minutos, 30 e poucos minutos, a gente expor realmente uma temática tão ampla e tão complexa, mas eu creio que a essa altura já foi possível você entender o posicionamento da igreja e algumas fontes de referência para pautar realmente essa compreensão, tá certo? Então, a partir de então, se alguém lhe perguntar qual o parecer da igreja acerca da pena de morte, eu creio que você já tem condições de dar uma justificativa plausível e também remeter a pessoa que indaga, né, para fontes realmente do magistério que fundamentam essa postura da igreja. De maneira resumida, a gente pode colocar alguns desses princípios. Vamos concluir então nos confiando mais uma vez à Virgem Maria, ela que é a mãe da vida, do verbo da vida, né? Ela que nos deu Jesus. Uma canção antiga da igreja diz que em Maria nós encontramos a vida, né? Em ti, Maria, eu encontrei a vida que para mim eu quis, e essa vida não é outra senão Jesus. Nós colocamos diante dela todas as pessoas que cometeram crimes hediondos, colocamos também todas as pessoas que são agredidas na sua dignidade. Pedimos à Virgem Maria pela salvação dessas pessoas, pelo arrependimento, pela retratação, e pedimos que cada vez mais, de fato, os países, as legislações dos países cheguem de fato a essa conclusão de que realmente a pena de morte não é a melhor saída. Que a Virgem Maria interceda, rogue por todas essas realidades. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até lá. Sainte Marie, Mère de Dieu,